Bom dia, minha gente. Bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma aula de hoje. Estou aqui com os terceiros anos, não é isso? Não entendi, André. Essa atividade é só o quê? Deixa eu ver aqui o que você falou. Não entendi a sua pergunta. Atividade é só a redação, né? Não, a atividade não é só a redação, não. Já botei a atividade da quinzena e a redação, já está lá no grupo. Só observar, se tiver alguma dúvida, só assistir a aula passada que está tudo bem explicado, certo? Tem a atividade e tem a redação. Então, gente, hoje eu quero falar um pouquinho de literatura, né? Como eu já falei a vocês, a gente tem que trabalhar a língua portuguesa, tem que trabalhar a redação, tem que trabalhar também um pouquinho a literatura, porque tudo é cobrado no nosso conteúdo. E o tempo nosso é muito escasso, por isso que eu digo, vocês têm que correr atrás, vocês que estão prestes a fazer o Enem, tá? Correndo atrás de conhecimento e dúvidas você vem questionando aqui, porque o professor, como vocês sabem, tem pouco tempo e muita coisa para dar. A gente tenta fazer o melhor para a gente, passar todo o conteúdo que vocês pelo menos tenham um mínimo de conteúdo possível para chegar lá vocês não ficarem a ver navio. Essa é a palavra. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre literatura. O que são as escolas literárias? O que é mais cobrado no Enem? Que literatura é cobrado juntamente com a língua portuguesa, não é isso? Aí eu pergunto a vocês, com as palavras de vocês, o que vocês entendem por literatura? Quero ouvir vocês, vamos lá. O que vocês entendem por literatura? Vamos lá, minha gente. Cadê vocês? Pessoal, estão aí ainda, pessoal? Pessoal, deixa eu fazer uma chamadinha aqui. José Cláudio, tá por aí? José Cláudio, Nathalie. Tô aqui. Oxe, que eu tô falando, vocês não estão ouvindo. Cadê? Rayane está por aí? Camille está por aí? Tô aqui. Andressa está por aí? Andressa. Bruno está por aí? Pedro, Sim. Pedro está por aí? Maxwell, Presente. Daniele, Gabriela, Rian, João Henrique, Eduarda, Eduardo, Estou aqui. Rebeca, Oi, eu. Darlane, Cassiane. Aqui. Estão... Pessoal, então vamos interagir um pouquinho, gente. Vocês só deixam eu falar, não sei nem se vocês estão ouvindo. Eu quero saber de vocês, o que vocês entendem por literatura. Me diga aí, com as palavras de vocês mesmo. Eu queria falar um pouco hoje da literatura, a literatura que a gente estuda, a literatura que é cobrada no Enem. Eu queria saber de vocês, o que vocês entendem por literatura. Quem me São obras responde? literais. Obras literárias, beleza. O que mais? Bora, gente. O que vocês entendem por literatura? Que é uma matéria muito importante, uma matéria que vocês têm que ter um conhecimento para poder ter uma noção que vai ser falado no Enem, que vai ser cobrado. Claro que é cobrado entre textos, mas é bom a gente ter um conhecimento, certo? Leitura formal, não é bem isso, uma leitura formal, mas vamos lá. Gente, olha só, literatura é uma arte, né? Uma arte produzida com palavras, segundo os especialistas, os pensadores que amam literatura e que apresentaram literatura à nossa vida, à nossa existência. Então, a definição específica depende, vamos dizer assim, de questões diversas da sociedade, da cultura de cada região,
que da ordem social, histórica. Então, a literatura em si depende do grupo que você esteja inserido, do olhar que você esteja, vamos dizer, aguçado a ver. Ela está presente em todas as civilizações, das mais antigas, até no cotidiano das grandes cidades, seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, seja em manifestações verbais, seja em, vamos dizer, na poesia, na performance. Então, literatura está envolvida em tudo. O que é arte é literatura. Mas eu sempre ainda pergunto, mas afinal, o que é literatura? Para que serve o texto literário? O que é a história da literatura? Ou ainda, o que e quais são os chamados gêneros literários? Quem lembra aqui o que é um gênero literário, gente? O que é? Quem sabe me responder? Então vamos lá. A definição mais antiga, usada pelos teóricos da literatura, é aquela construída por Aristóteles, que eu tenho certeza que vocês já ouviram esse filósofo, Aristóteles, que é muito falado na filosofia. Para esse pensador, que é um pensador grego, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura em três categorias, os gêneros clássicos, que vocês têm que saber de qual, quais são esses gêneros clássicos. O lírico, o épico e o dramático, que a gente vem estudando a cada ano. Então, você tem que saber o que é o gênero lírico, o que é o gênero épico, o que é o gênero dramático. Atualmente, definir literatura parece não ser tarefa tão simples. Veja bem. Isso por quê? A depender do grupo, da civilização, vamos dizer, da comunidade, da região, a depender, vamos dizer, não só das pessoas, depender do todo o contexto histórico, de todo o contexto. É dizer que a literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Olha essa coisa bonita. Então, quer dizer, ela é uma manifestação da linguagem que ela tem. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Vamos lá. Viu? Que ela tem uma das finalidades da expressão estética. Ou seja, a literatura é um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo e envolvente em um nível sensível e humanamente profundo. Então, quer dizer, literatura ela é mais do que palavras, literatura é um ato de refletir. Um texto literário você não lê só por ler, um texto literário você lê para você pensar, para você se incentivar, para você conhecer. Então, literatura é isso, literatura é arte, é um olhar diferente, é um olhar crítico, é um olhar profundo. Então, literatura, com outras palavras, é paixão. Quem conhece a literatura profundamente se apaixona pela literatura, porque quanto mais você estuda, mais apaixonado você fica. Então, gente, quando a gente passa para o ensino médio, ele é muito cobrado em nossos estudos, e principalmente as escolas literárias, essas épocas que saiu essas escolas literárias, vocês têm que ter um conhecimento para poder vocês, quando verem nos vestibulares da vida, vocês entenderem o que é a literatura, para que serve, o que são as escolas literárias, por que aconteceu isso. Vocês terem noção do que o texto está cobrando e vocês saberem ter um mínimo de conhecimento para poder chegar à resposta. Não adianta também ter um texto literário falando de uma escola, de um tipo de escola literária, e você sabe o que é isso. Não sei o que é isso. Então, vou mostrar a vocês aqui, queria falar um pouquinho do vídeo não, das escolas literárias. Encontrei um vídeo bem legal que explica mais ou menos o que eu queria falar e queria apresentar a vocês. Agora, preste atenção, gente, que isso é muito importante. Além de ser muito importante, é muito cobrado, muito cobrado. Você ter esse conhecimento básico, esse conhecimento, vamos dizer assim, esse conhecimento literário. Porque todo aluno do ensino médio tem que ter pelo menos um básico. Conhecer pelo menos
essas escolas literárias, quais são elas? Que tipo de escolas a gente estuda? Quais são as escolas que a gente estuda pelo ano que a gente está? Porque ela é dividida em 3 etapas, no primeiro ano, segundo ano e no terceiro ano. Então é bom vocês terem esse conhecimento. Então hoje eu quero falar um pouquinho dessas escolas literárias para vocês terem uma noção. Por quê? Porque quando chegarem lá na frente, vocês saberem do que eu estou falando. Quando vocês virem, você não pegar de surpresa. Eita, o professor falou, a escola literária é isso, fala do romantismo, do quinhentismo, fala da trovadorismo. Então, é cada tipo de escola literária que a gente deveria ter trabalhado mais em sala de aula, mas a gente às vezes só pincela. Quem de vocês pegaram os livros nos anos anteriores, primeiro, segundo, terceiro ano, elas tinham as escolas literárias, que quando a gente estava em sala de aula, a gente às vezes passava, estudava, lia um pouco sobre literatura, mas o ano passado, que foi um ano atípico, um ano que a gente não sabia nem como ia ser, aí deixou a desejar literatura, porque o ano passado não foi visto. Aí esse ano a gente tem que ter essa noção, pelo menos saber o que era para ser visto no ano passado, para a gente procurar pelo menos ter um conhecimento e saber o que é cobrado também no ensino médio, no terceiro ano, certo? Então eu vou transmitir esse vídeo para vocês, para depois a gente fazer alguns comentários, certo? Deixa eu ver aqui. Espera aí, viu, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Me fala, está aparecendo aí? Sim. Pronto, vamos lá. Sim. Olha só, eu quero que vocês escutem, preste atenção. Depois, quando terminar esse vídeo, a gente vai fazer uns comentáriozinhos e tirar alguma dúvida que persistir vocês, certo? Deixa eu fechar aqui a minha câmera e o áudio, porque o som do vídeo sai melhor. Aquilo faz aquilo? Sim! Agora vem para vocês, comigo aqui no canal Literatura. Bora lá? Bora lá? Bora lá? Muito bem, pessoas, então vamos lá, vamos conversar sobre literatura, muita gente tem pedido para que eu faça esses vídeos aqui no canal, a gente vai fazer, obviamente, né, só para você ter uma ideia do jeito que a gente já fez aqui nos outros conteúdos, e aí a gente vai colocando todos os conteúdos de língua portuguesa para vocês aqui no canal também. Pois bem, então vamos lá, vamos começar conversando sobre o que é a literatura, de onde surgiu, como aconteceu, para que existe tudo isso? Primeira coisa, pessoas, importantíssima você ter na sua cabeça, que a literatura, ela tá totalmente amarrada com o período histórico. Então a história e a literatura tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque a literatura, quando você pensa em conceito de literatura, literatura é a representação do pensamento do homem de um determinado período da história. Por exemplo, então tá lá os caras lá no, sei lá, o cara tá na era medieval. Na era medieval, o homem da era medieval não? O homem da era medieval, ele tinha um pensamento, ele tinha um jeito de pensar. Para poder se expressar, ele construía alguns textos, certo? A gente vai ver como funcionava isso nessa época. E esse momento, esse texto, essa expressão desse homem desse período, deu-se um nome na literatura. Porque aí eu tinha produções literárias dentro de um período, ou seja, era o homem daquele período se expressando, mostrando aquilo que ele estava sentindo, pensando, ou seja, a literatura naquele período era de um jeito, mas logo depois da era medieval veio um outro período histórico, e o pensamento do homem mudou. Quando muda o pensamento, muda a maneira de se expressar, muda a forma de escrever, e aí muda também o tempo literário, ou ainda, a gente vai chamar isso depois de escolas literárias. Olha que doido! Então a literatura nada mais é do que a representação literária do pensamento do homem daquele período. Certo? Professor, mas se eu pensar então assim, posso pensar no Homem das Cavernas, as pinturas rupestres é uma literatura das cavernas, lá do pré-histórico? Se você pensar assim,
Talvez isso faça sentido, não faz sentido? Porque o homem das cavernas tinha a pintura rupestre, era a maneira dele se expressar naquele período. Então eu tenho uma literatura do período rupestre? Talvez. Então, se você pensar assim, mas os estudos literários, eles não pegam lá da pré-história, não. Por exemplo, se você pensar lá, desde a época de Aristóteles já existia aí um jeito de se expressar, de pensar. E Aristóteles é 384 a.C. Eu estou falando do ano 384 a.C. Cristo não, de Cristo, né? Então veja que eu tenho aí um pensamento construído, expressões do homem já desde muito tempo. Mas, para nível de estudo, e aí eu estou falando aí de pensamento para vestibular, para colégio, para concurso, a nível de estudo, nós vamos estudar a partir da era medieval, que é o que é cobrado aí, de modo geral, em colégios, vestibular, Enem e concursos também, beleza? Então, se você pensar na parte de estudo, a gente vai estudar o pensamento do homem a partir da era medieval. Então, tudo que eu for falar aqui com vocês é uma construção histórica. Então, eu vou acompanhar o desenvolvimento da história. Por isso que história e literatura tem tudo a ver, porque a literatura está dentro do período histórico. É o homem se expressando dentro de um período histórico. E aí saem escritas com aquele pensamento. Muda o período histórico, muda o pensamento do homem, consequentemente, também muda a maneira dele se expressar. E quando muda a maneira dele se expressar, muda o tipo de literatura que acontece. E assim por diante, sucessivamente, certo? Então eu vou dividir para vocês aqui todos os períodos históricos, mas focado na literatura. E daí, na literatura, eu tenho nomes específicos. A gente vai chamar isso de escolas literárias, como eu falei agora há pouco. As escolas literárias são representações do pensamento do homem através da escrita, da pintura, da música, em determinados períodos históricos. Sacaram isso? Então a literatura nada mais é do que isso, gente. Literatura é a representação do pensamento do homem em um determinado período histórico. Tranquilo isso? Tranquilo? Muito fácil? Muito bem. E aí, olha só, quando a gente pensa nisso, para estudo de literatura portuguesa ou literatura brasileira, a gente vai começar com o estudo da literatura portuguesa. Falando de literatura portuguesa, por que eu falo de literatura portuguesa primeiro? Olha só, a gente tem que lembrar que o Brasil, nós aqui, Brasil, nós fomos descobertos em 1500. Mas, antes de 1500, os anos anteriores a 1500, já existia a Europa, Portugal, Roma, Itália, França, Espanha, já existia. Então já existia um homem nesse mundo nosso aqui, escrevendo sobre o que se sentia, falando sobre o que sentia, compondo, pintando, porque a pintura também faz parte da literatura, beleza? Então, já existia um homem produzindo material antes de 1500. O Brasil passa a existir para a literatura e para o mundo a partir de 1500. Mas antes disso já existia literatura. Já existia um homem nesse mundo produzindo pensamento. Olha que doido! Ou seja, já tenho então produções aí. Por isso que a gente vai começar estudando literatura lá na Europa. Beleza? Porque eu tenho aí, então, uma era medieval, que já estava rolando forte lá, Itália, França, Portugal, Espanha, tinha uma era medieval forte lá, rolando, já tinha o homem se expressando lá. Então a gente começa os estudos assim. E eu vou dividir para vocês aqui, numa linha do tempo, bem de boas aqui, toda a sequência que nós vamos estudar também aqui em aulas depois individuais. Essa nossa aula aqui é só uma aula introdutória. A introdução à literatura, o que é, como acontece, como aconteceu e como ainda acontece a literatura nos dias de hoje. Então eu vou traçar, eu vou trazer para vocês, vou traçar uma linha do tempo. Uma linha do tempo para você entender qual é a sequência que nós vamos fazer para poder estudar decentemente literatura com calma, tranquilidade, isso que nem música, aquele nosso jeitão aqui, beleza? Então olha só, quando eu falar de literatura com vocês aqui, eu vou falar primeiro dessas escolas literárias e a primeira escola que eu preciso falar para você, que a gente vai estudar, é o trovadorismo. Trovadorismo é exatamente essa escola medieval, ou melhor, essa escola literária que acontece na era medieval. Então, trovadorismo acontece na era medieval. Então, exatamente ali dos anos de, vamos pensar, século XII ao século XV.
Beleza? É esse período aí, anos de 1189 a 1418, mais ou menos, tá? Por que eu falo mais ou menos? Porque tem que lembrar que se tá rolando um pensamento do homem naquele período, não é que chegou em 1418 e no 1419, pum, mudou a cabeça do homem. Não, é um processo de transição que vem ocorrendo ao longo dos anos. Então eu tenho mais forte aí nesse período aí de 1189 a 1418. Esse é o trovadorismo, vai trabalhar com o pensamento do homem na época medieval. E aí, obviamente, tem características próprias disso, mas isso a gente vai deixar para a aula de trovadorismo. Farei uma aula só de trovadorismo para te contar como funciona a característica do pensamento do homem nesse período e como que é a literatura nesse período aí do trovadorismo. Beleza? Logo depois do trovadorismo, nós teremos o quê? Teremos o humanismo, que é mais ou menos de 1418 a 1527. Então passa do século XV e XVI ali, nessa transição. E o humanismo rola na sequência do trovadorismo, certo? E aí, veja que legal, o humanismo, ele sai do humanismo, sai a ideia do renascimento cultural, certo? Prosas eram dirigidas à nobreza, tem um monte de característica própria do humanismo. Então, também teremos uma aula só de humanismo. Que tipo de produção literária acontecia no humanismo? Qual foi a mudança de pensamento entre trovadorismo e humanismo? Essas coisas todas a gente vai conversar nas aulas individuais de cada uma dessas escolas literárias. Depois do humanismo, a gente vai partir a sequência da nossa evolução histórica, podemos dizer assim. Depois do humanismo vem o momento em que chega o surgimento ou o descobrimento do Brasil. E aí a gente abre uma aspas aqui, porque não é uma escola literária, entendeu? É o tal do quinhentismo que nós estudamos. O quinhentismo ele não é uma escola literária, porque, na verdade, o quinhentismo ele é só um momento em que faz o marco do início de produção literária sobre o Brasil. E vocês vão entender melhor isso. Então, o quinhentismo, obviamente, de 1500 a 1600, que é o processo de que, surge o Brasil e surgem as primeiras escritas sobre o Brasil. Vocês vão entender isso na aula de quinhentismo. Então, viu? Eu estava falando agora há pouco do humanismo, e o humanismo é de 1418 a 1527. Dentro do humanismo foi descoberto o Brasil, que é 1500. E aí nós falamos um pouquinho desse, vamos colocar entre aspas aí, esse momento, certo? Esse momento que é o quinhentismo, que é exatamente esse processo inicial de, o Brasil existe agora, e o que está rolando sobre a literatura nesse período dentro desse Brasil que é descoberto, que basicamente é só mata, índios e riquezas naturais, certo? E, obviamente, o português chega aqui para fazer todo o processo que fez. A gente vai tratar disso também numa aula só de quinhentismo. Depois do quinhentismo, nós vamos falar do classicismo, porque aí sim, o classicismo é uma escola literária que surge logo na sequência do humanismo. Então, de 1527 a 1580, mais ou menos, nesse processo aí sim surge o classicismo, que aí eu tenho aí a realidade da literatura, eu continuo falando de Portugal aí também, certo? A literatura portuguesa, forte, com Camões sendo o grande expoente desse período. Então, o classicismo, aí sim é uma escola literária. E perceberam que eu estou falando aqui, trovadorismo, humanismo, classicismo. Essas são as escolas literárias que eu falei até agora. Dentro do finalzinho do humanismo, surge o quinhentismo, que é, no caso, o descobrimento do Brasil, mas que não é uma escola literária, está dentro desse processo. Aí vem o classicismo, e ainda aqui, até o classicismo, você vai ver que a produção literária ela é europeia, não tem a produção literária brasileira, beleza? Aí depois eu vou ter o barroco, e aí sim, o barroco é de 1600 até 1768, mais ou menos. E essa escola literária do barroco, aí eu começo a ter as primeiras produções literárias propriamente ditas brasileiras. Então eu tenho um pensamento do homem no barroco, que tem agora sim pessoas nascidas no Brasil que produzem material com características barrocas. Mas mesmo assim não deixa de acontecer o barroco na Europa. Então olha que legal, eu vou ter aula de barroco Brasil e vou ter aula de barroco Europa. Por quê? As duas coisas acontecem em paralelo a partir de então. Então, a partir do barroco, você vai ver aulas separadinhas. Em alguns momentos, eu vou tentar juntar as duas coisas para vocês entenderem que acontece em paralelo. Europa e Brasil, no barroco, eu tenho produção barroca para as duas relações. Sacaram essa ideia? Então, até o classicismo, eu falo só de produção literária europeia. Depois eu começo a falar de produção literária dentro do Brasil também, que é o barroco.
certo? O barroco, vocês vão entender como funciona também, todas as características. Essa escola aí surge com um propósito diferente, reconciliar o homem com a fé, tal. Tem todo um esquema aí, mas isso eu vou deixar para falar as características próprias de cada uma das escolas literárias dentro aí da nossa aula de barroco. Beleza? Depois do barroco vem o arcadismo. Arcadismo é entre 1768 e 1836, mais ou menos. Lembrando sempre que é uma estimativa de mudança de pensamento do homem aí. E aí o arcadismo também. Vai acontecer arcadismo no Brasil, arcadismo na Europa. A gente vai trabalhar com as duas também, certo? Depois, né, obviamente, aí a principal característica é a exaltação da natureza, a busca pelo bucólico, pelo campo, certo? Então, a conciliação do homem, essas coisas todas. Todas essas características eu vou aprofundar nas aulas de arcadismo também, certo? Então, depois do barroco vem o arcadismo. Veja que a história evolui, o pensamento do homem se transforma, a escola literária também muda. Isso é legal. A história evolui, o pensamento do homem se transforma, a escola literária também muda. Faz sentido, né? Se tudo isso caminha junto, por isso que muitas vezes a gente confunde isso, eu não entendo. Professor, por que é isso, aquilo? Calma, tem que entender que tudo caminha com a história, certo? A história evolui, o pensamento do homem muda e a escola literária também se transforma. Por quê? Porque a expressão do homem se transforma e automaticamente transforma a escola literária. Depois do arcadismo, nós temos o romantismo. E aí, romantismo, todo mundo já ouviu falar, conhece, mas não é só essa lance que nós conhecemos. Ai, você é um homem romântico. Tem isso também, mas tem muita coisa de característica própria do romantismo. O romantismo é de 1836 a 1881, mais ou menos. Estamos chegando cada vez mais perto dos anos 2000. Ó, 1836, 1881. Então, ó. E aí também, romantismo eu tenho aí várias características, ele se divide em várias formas. Eu tenho o romantismo prosa, eu tenho o romantismo poesia, eu tenho o romantismo na Europa, eu tenho o romantismo no Brasil. Então tudo isso a gente vai ver com calma, principais autores, certo? Tudo isso a gente vai ver com muita calma em cada uma das aulas que vão vir na sequência dessa aqui, certo? Então essa é uma aula introdutória para você entender essa sequência, e tipo, sabe aquela... Ah, entendi, abriu a mente, professor. Então é uma coisa histórica. Isso, histórica. Bem caminhando junto com a história, o homem muda o pensamento, muda a escola literária. Grava isso que você vai entender de uma vez por todas a literatura. Beleza? Então, romantismo vem aí nesse momento aí de falar do amor, o amor impossível. Tem muitas coisas focadas no romantismo e muitas coisas legais que acontecem no Brasil. Tem coisas do romantismo no Brasil que não acontecem na Europa. Isso é legal também. A gente vai ver isso na aula de romantismo. Certo? Depois eu tenho o realismo. Depois do romantismo, passa mais um período, veio o realismo, que é mais ou menos de 1881 a 1922. Ó, já chegamos em 1900. 1881 a 1922. Beleza, esse período do realismo já muda um pouco também a cabeça do homem, tem alguns impactos aí de Augusto Comte, Karl Marx, as ideias de Charles Darwin, tudo isso vai impactar no realismo, por isso que muda muito o pensamento do homem. Do romantismo para o realismo rola quase que uma coisa antagônica, é muito legal, a gente vai ver isso também em paralelo lá na aula de realismo. Chegando o realismo nessa transformação e trazendo uma coisa mais psicológica aí, uma análise mais psicológica do homem com a sua própria vida. E depois veio naturalismo. Ó, naturalismo, ele, vamos dizer assim, o naturalismo nem depois, ele vai em paralelo com o realismo, tá? 1881 a 1922, também mais ou menos, aí a gente vai trabalhar em paralelo. Realismo e naturalismo são escolas literárias que acontecem meio juntas, porque vocês vão ver que tem mudanças tênues entre uma e outra. Então, vamos dizer que elas são meio que em paralelo acontecendo. Lembrando que também, realismo e naturalismo tem no Brasil e tem na Europa. A gente vai tentar tratar das duas para você poder entender como funciona isso sem problema nenhum. Bem susse que nem mousse, bem leve como a neve, bem de boa na lagoa. Além disso, nós vamos ter aí depois, na sequência do naturalismo, vem o parnasianismo. Aí sim, parnasianismo, 1882, 1922, é uma transformação, também já é, vamos dizer, um processo de mudança nessa pensamento não, né? nessa postura do homem, certo? E aí veio o parnasianismo, também muda muito em relação, e o parnasianismo é quase um antagônico ao romantismo também, especialmente na parte da poesia, certo? Parte da poesia. Depois eu tenho o simbolismo. Simbolismo surge no final aí, ó, 1893 a 1922. Perceberam o que eu falei? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. São escolas literárias que elas estão meio que encavaladinhas uma na outra, assim, ó.
Porque eu tenho o nascimento de uma, deve ter o nascimento da outra, mas a primeira não se extingue totalmente. Depois vem a outra e não se extingue as outras duas. Depois vem a outra que ainda não se extinguiu totalmente as outras. Então é um processo que até 1922 vai acontecendo essa mudança, certo? Então é meio que encavalado uma na outra aí, é muito tênue as mudanças, mas são escolas que surgem porque o pensamento do homem está muito ativo nesse período. Então, de 1881 ali para frente, o pensamento do homem vem muito ativo nessas mudanças e é por isso que vem ocorrendo várias escolas novas, todas aí meio que encadeadas dentro de uma da outra, certo? Beleza? Tranquilo? A gente vai depois tentar pontuar bem assim, ó, o período que nasce uma, que a outra nasce, que nasce a outra, e quando que elas realmente vão se transformar, depois, no processo final, que a gente vai saber que elas vão chegar no modernismo, tá? Mas antes do modernismo, nós temos esse processo de transição. E esse processo de transição eu vou chamar de pré-modernismo. Então, o pré-modernismo não é uma escola literária propriamente dita. Ele é exatamente um período de transição. É diferente do quentismo, porque o quentismo só faz fazer um adendo sobre o que rola no Brasil. Aqui no pré-modernismo, o mundo inteiro meio que se prepara para a chegada do modernismo. Então, essa preparação para a chegada do modernismo, nós chamamos de pré-modernismo. Então, o pré-modernismo é um período de transição entre o que vem acontecendo ali de realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Aí tem o pré-modernismo, que é esse processo final aí de transição, e aí sim entramos com tudo na parte do modernismo. E aí o modernismo, ele começa em 1922 e vai mais ou menos em 1945, e aí já é uma fase de totalmente mudanças no Brasil, na Europa, e aí eu tenho digamos assim, alguns resgates de escolas, de características de escolas literárias do passado para o presente, atualizações, e aí o modernismo é muito doido. No Brasil, especialmente, ele tem 3 fases. É a primeira geração, segunda geração e terceira geração do modernismo. A gente vai ter 3 gerações, então a gente vai tentar trabalhar exatamente isso. Uma aula geral de modernismo, depois uma aula só de primeira geração, segunda e terceira. Se for mais interessante, se eu perceber que é melhor falar tudo numa aula só, eu falo tudo numa aula só. A gente vai trabalhando isso, vendo o que é melhor para você que está assistindo a nossa aula do outro lado aí, beleza? Então, aqui o modernismo já é um processo final. E depois do modernismo, nós vamos chamar de contemporaneidade, né? Ou seja, a contemporaneidade é exatamente o que nós vivemos hoje. Após 1945, aí a literatura ela vai ficar muito mais livre. O pensamento do homem vai se tornando cada vez mais livre, mais diferente, e aí ele se espalha. Então a gente não vai ter escola literária definida. A gente vai ter pessoas que escrevem com características do romantismo, do naturalismo, tudo misturado. Então misturam-se as escolas literárias do passado, as características das escolas literárias do passado, e surge uma nova literatura a cada período que se passa, a cada ano que se passa, a cada década e assim por diante, até chegarmos nos dias de hoje, com toda a literatura que nós temos nos dias de hoje. Então, esse processo histórico todo, nós vamos contar para vocês com muita calma e tranquilidade. Eu fiz essa linha do tempo para você aqui, para você poder ter uma visualização do que é que vai rolar, do que é que rola, do que é que realmente é a literatura. Quando você entendeu isso, depois a gente vai fragmentando. Nessa escola, as características são essa, tipo de literatura é essa, a tipo de escrita era essa. Então a gente vai trabalhar bem fragmentado. Nessa escola literária agora o pensamento é assim, a maneira de escrever é assado. E aí a gente vai trabalhando uma por uma com muito. Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente fazer uns comentários. Peraí, deixa eu só voltar aqui, gente. Vocês viram que o ensino médio todo a gente tem essas escolas literárias. Deixa eu apresentar aqui de novo, só para fazer uns comentários. Viu, gente? Vocês viram que nós, no ensino médio, nós temos que trabalhar essas escolas literárias. Por quê? Porque são cobradas. E a gente tem que ter conhecimento da nossa história. Então, no primeiro ano, sempre a gente tenta falar no ensino médio sobre o trovadorismo, humanismo, quinhentismo e o classicismo. Aí a gente dá uma entradazinha no barroco. Do segundo ano por diante, a gente ainda fala do barroco, entra no arcadismo, realismo e o romantismo. Isso no segundo ano. Já o terceiro ano, a gente tem que ver essas escolas literárias aqui.
Aí, como eu falo para vocês, o tempo é curto e é um professor só para dar isso tudo, destrinchar, vamos dizer assim, a palavra tudo, e fica meio corrido. Então, o que eu aconselho a vocês? Vocês fazerem pesquisa, vocês interagirem, procurarem conhecer cada escola, porque assim vocês tendo um conhecimento básico, fica mais fácil quando chega lá na frente, vocês terem noção do que vão pegar, do que está esperando vocês, do que vão encontrar nas provas, certo? Isso são as escolas literárias. Eu espero que tenha passado algum conteúdo assim que vocês não estavam sabendo, mas agora já tem uma noção o que são escolas literárias, o que são trabalhadas. E conforme nossas aulas, nós vamos pegar cada escola dessa, vamos tentar falar um pouco de cada uma delas para, vamos dizer, vocês terem uma noção e não ficarem perdidos quando chegar alguma questão que ela falar de literatura. Nas nossas aulas que tiver as questões, como tem algumas questões que a gente está respondendo sobre o Enem, quando chegar a questão que tiver sobre literatura, eu vou chamar a atenção de vocês. Preste atenção, essa é sobre literatura. Lembra que a gente estava falando nas aulas? Então, é bom, é muito conteúdo, mas é bom a gente sempre estar procurando ter conhecimento, correndo atrás. Por quê? Vocês sabem que quando a gente quer, a gente corre atrás. Agora, quando a gente quer, a gente só espera que os outros dêem o conteúdo. Mas eu espero que não seja isso vocês. Corram atrás, procurem, vivenciem. Dúvidas vocês trazem e a gente vai tentar sanar todas as dúvidas. Agora, vocês têm que correr atrás. Certo, gente? Essa é a introdução à literatura que eu queria passar de vocês. Como eu disse a vocês, que a gente vai ter momento que nós vamos falar de literatura, e isso eu queria passar hoje para depois a gente começar a entrar mais a fundo sobre cada escola literária dessa. Alguma dúvida, gente, sobre essas escolas literárias? Algumas pessoas de vocês já conheciam ou começaram a conhecer agora? Gente, cadê vocês? No primeiro ano, quando eu estava em São Paulo, tive uma breve introdução. Que falam que é bom que vocês tenham esse conhecimento. É como estou falando aqui, né, Raiane? Às vezes falta tempo para o professor, é tanto conteúdo de um professor só, falta tempo, professor, aprofundar na literatura mesmo. Aí a gente dá só uma pincelada. Aí o aluno que tem que correr atrás, nos livros didáticos, hoje mesmo na internet, para ter esse conhecimento prévio melhor. Certo, gente? Pessoal, sim. Pronto, isso era a introdução da literatura. Como o nosso tempo é corrido, vamos seguir mais um pouquinho. Outra coisa que eu pedi a vocês, da aula passada, não sei se vocês lembram, pesquisar sobre o artigo de opinião, que nós vamos trabalhar também sobre o artigo de opinião, que não deixa de ser produção textual. Aí eu quero saber de vocês, quem já fez essa pesquisa sobre artigo de opinião? Sei que teve uma pessoa só que já mandou algo sobre o artigo de opinião. Não olhei ainda a fundo, mas eu lembro que teve alguém. Aí eu pergunto a vocês já pesquisaram sobre isso? Artigo de opinião? Porque quando a gente vier a falar, você já tem uma noção do que é artigo de opinião. Hein, gente? Vocês já fizeram uma pesquisa para entender mais ou menos o que é o artigo de opinião? Pelo que eu estou vendo pelos comentários aqui, a Darlane mesmo que já enviou. Eu não quero só que vocês enviem, viu, gente? Eu quero que vocês pesquisem, vocês entendam o que é o artigo de opinião, porque a gente vai trabalhar isso nas aulas mais adiante e vai ser exigido que vocês produzam um artigo de opinião. Então, é bom vocês já entenderem a estrutura do que é o artigo de opinião, que é diferente da redação que vocês fazem, da redação que a gente estuda. Por quê? Porque a estrutura é totalmente diferente. Redação é um texto argumentativo dissertativo. Já o artigo de opinião, não. Pelo nome já diz. Então, é importante que vocês entendam o que é artigo de opinião, para vocês já criarem aquele conceito. Porque quando mais adiante eu dizer, olha, vamos produzir um artigo de opinião, para vocês saberem diferenciar o que é artigo de opinião
e o que é uma produção textual, certo? Como eu falei a vocês, a escola está inscrita na Olimpíada e nós vamos fazer esse trabalho para vocês tentarem produzir um artigo de opinião. A gente vai selecionar 2 ou 3, os melhores, que a gente vai enviar para lá. Então, é bom que você já tenha essa noção, porque quando a gente vier falar mais a fundo, eu acho que na próxima aula a gente já fala um pouquinho sobre, já vou trazer algum vídeo explicando como é, para vocês terem noção, porque nessas 2 ou 3 semanas eu vou pedir um artigo de opinião de vocês, certo, gente? Então é bom vocês já irem, vamos dizer, irem já se familiarizando com o assunto, certo? Eu queria entrar agora, gente, naquela questão que eu passei para vocês sobre o Enem. Lembra da questão passada? Da aula passada, que são muita coisa, eu sei que vocês podem ter esquecido, mas tem umas questões do Enem que a gente precisa corrigir. Deixa eu mostrar ela aqui a vocês. Vocês lembram da questão que eu estou falando de vocês, que eu passei no dia 25 de março, gente? Pessoal, cadê vocês? Pessoal, cadê vocês? Gente, fala alguma coisa, gente. Vocês vão... Deixa eu mostrar vocês aqui, gente. Ó. Ver se eu consigo mostrar. Peraí. Ó, pronto, gente. Essas questões que tá aí aparecendo para vocês. Tá vendo aí, não tá? Sim. Pronto. Essas questões. Vocês fizeram essas questões? Foi da 106. Deixa eu ver. Da 106 a 111 foi. Da 106 a 111. Vocês fizeram essas questões que eu mandei? Para a gente entrar um pouquinho. Oi, pode falar. Pode falar. Eu acho que a gente já corrigiu. Essa, eu acho que não, que essa foi a última que eu passei para vocês. Gente, eu já corrigi essas questões de vocês? Não. Eu também acho que não, viu? Não, a gente começou a corrigir, lembrei, a gente começou a corrigir. Agora a gente não corrigiu todas. Lembram? A gente não corrigiu todas. A gente ficou nessa aqui, ó, na 109. Foi isso mesmo. Deixa eu ver o que está anotado. Deixa eu ver se eu vejo. Foi, a gente ficou na 110, foi. 110. Essa da. Não, 109, foi nessa aqui, 109. A gente faltou fazer a correção. Viu, gente? Então faltam 10 minutos. Vamos responder uma aqui, que daqui a pouco eu vou postar. Não, deixa eu postar logo a frequência de vocês. Como eu disse a vocês que a frequência tem que vocês assinarem até às 9 horas, que é quando vai valer a participação. Depois disso, já conta diferente, né? Lembra na aula passada que eu falei? Deixa eu colocar o link da frequência para vocês. Deixa eu colocar o link para que vocês possam assinar. Aí, gente, o link da frequência está aí. Então, vocês, até 9 horas, vocês assinam. Então, essa frequência, quando entrar no relatório, vai entrar no relatório com uma participação. Quem é que está participando efetivamente na aula? E vocês sabem, se acontecer algum problema ou não der para participar, o que acontece? Essa aula vai ficar gravada e eu vou colocar de novo no grupo. Aí eu já vou avaliar outra participação. Essa é uma. Outra participação, aquele que não assistiu, assistir lá a aula e fazer o comentário. A turma e o nome da pessoa. Porque aí eu sei, eu vou fazer a comparação. Se ele estava na aula ou não estava. Se ele não estava, eu sei, olha, mas ele procurou saber. Aquele que estava e assistiu de novo, eu digo, esse está mais interessado ainda porque quer tirar dúvida, certo? Então, esse levantamento eu sempre
vou fazer com vocês, para saber a participação. Porque a escola nos cobra um relatório. Esse relatório quinzenal, esse relatório mensal, esse relatório bimestral. E eu fazendo esse tipo de avaliação, eu vou ficar com propriedade de falar. Não vou ficar, não, fulano não. Fulano está participando, está assim, está aqui assim, assim. Fulano não pode participar das aulas online, mas ele está procurando o conhecimento nas aulas gravadas. E tem fulano que mal procura saber. Esse relatório a gente sempre via a escola, certo? Aí o bom é que vocês assinem mesmo, não percam tempo. Gente, deixa eu ver, dá tempo a gente corrigir essa, mas essa. Vamos lá, questão 109. Preste atenção, viu, gente? Então, o Enem, como você já sabe, a estrutura dele é toda assim. É um texto, você vai entender o texto, você vai compreender o texto e você vai responder com a sua compreensão. Pois, lembrando, sempre eu digo, antes que a gente vá para o texto, a gente tem que ler qual é o enunciado da questão. Porque a gente tenta induzir o cérebro a encontrar a resposta. Então, veja bem, olha aqui o que diz o enunciado. As ideias vinculadas, então veja bem, então ele já faz um comentário aqui, ó, as ideias vinculadas, então é as ideias do texto, então a gente já tem ideia o que é, as ideias do texto, veiculadas no texto se organizam, estabelecendo relações que atuam na construção do sentido, ó, construção do sentido, então quer dizer, como você deve se apresentar. A esse respeito, identifica-se no fragmento que aí tem 5 alternativas, você sabe, A, B, C e D. Aí o que é que a gente já identifica aqui? Essa aqui a gente já respondeu, foi. Eu tô lembrando. Tô lembrando. Essa a gente respondeu também. Vamos, essa 110, foi essa 110 que ficou. Vamos lá. Então, voltando aqui, gente. Aquela a gente já respondeu na aula passada. Quem olhar, tá lá. Já a 110, gente, é um texto não verbal que é muito cobrado em Enem. Você sabe, texto verbal e não verbal. Então, como a gente se sai bem nesses textos? Prestando atenção na mensagem que ele quer passar. Veja só, esse texto 1 aqui tem várias gravuras, né? Várias gravuras, a gente está identificando. Aqui tem o nome Toca do Salitre, beleza, é o nome do texto ou o nome da obra, seja lá. Vamos para cá, o texto 2. Tem aqui imagens, vocês vejam que são imagens que se refere à arte urbana, olha só. Então, beleza. Aí a gente vai para o enunciado, né? O enunciado, o que é que o enunciado diz? Ó, o grafite contemporâneo, aí é onde entra a literatura, gente. Vocês lembram quando a gente fala que a gente vai estudar literatura contemporânea? É o que é literatura contemporânea? Quem lembra? O contemporâneo, a gente sabe que é o novo, não é verdade? Então, o novo, quando fala em contemporaneidade, então está falando do novo da situação. Então, lembre-se disso, o contemporâneo é o novo. Então, o grafite contemporâneo, então, o grafite novo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, ó, arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens, como a gente observou, apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como... Então, ele quer que você entenda quais são os tipos de pinturas murais aí que estão aqui nesse texto, os dois, olha só. A gente vê uma gravura da antiguidade e a gente vê já uma imagem mais nova, é um grafite mais novo. Então, vamos tentar encontrar a resposta. Ele diz, a preferência por tintas naturais em razão do seu efeito estético. Não, porque antigamente a gente não estava preocupado com a estética. A gente está preocupado por tintas naturais, mas em razão do seu efeito estético, não. Eles nunca pensaram nisso, não. Então, quer dizer que essa aqui a gente já pode cancelar o meio de eliminação, porque fica mais
É com mais chance da gente acertar a questão do que errar. Quando a gente vai eliminando aquela que não tem nada a ver, a chance da gente acertar é muito grande. Já a letra B, ele diz o quê? Ó? Inovação técnica. Beleza. Uma pode ser a inovação técnica, mas a outra não, que isso aqui é da antiguidade. Então, essa para a resposta a gente já também cancela. Já a letra C, o registro do pensamento e das crenças. Olha, registro. Opa, isso aqui pode ser um registro, né? Da antiguidade. Beleza, vamos lá. Do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Olha só a resposta. Então, quer dizer, aqui é um registro do pensamento da antiguidade, e aqui é o contemporâneo, como o texto mesmo fala. Então, quer dizer, aqui é o registro do novo, e aqui é o registro do antigo, né? Da época. Então, a letra C, ele diz, deixa eu ver quem está chamando aqui para entrar, peraí, vamos lá, colocar. Entrou, vamos lá. Então, ele diz, o registro do pensamento e das crenças da sociedade em várias épocas. Beleza, isso aqui tem sentido com aquela imagem. Já a D diz, a repetição de temas, opa, não está repetindo tema nenhum lá. O uso, letra E, o uso exclusivista da arte para atender aos interesses. Não, está atendendo interesse de algum? Não. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. Gente, está vendo aí, quando a gente faz esse olhar detalhado, a gente fica fácil de a gente responder a questão. Então, eu quero instigar vocês esse olhar, porque se você tem esse olhar, quando você pega a questão, você não erra de jeito nenhum. Agora, você tem que ter esse olhar criterioso, esse olhar crítico. Por isso que a gente vai, nossas aulas, vamos falar um pouquinho de uma coisa e de outra, mas a gente vai entrar nas nossas questões, certo? Lembre, nós paramos na 110, na próxima aula vamos ver se a gente termina às 3 e a gente continua nossas aulas. Ok, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Então, se não tem, gente, então, um abração, um beijão no coração de cada um. Fica com Deus, que nossa aula está terminando e até nossa próxima aula, que é quinta-feira, não é isso? Tchau, tchau, se cuida. Quem não assinou a frequência, assine, certo?